Mas eu não tinha planejado fazer uma biblioteca. Os livros eram comprados em função da leitura. E isso foi acontecendo pelo resto da vida, só que a gente, quando entra num sebo ou numa livraria, compra muito mais livros do que consegue ler, sempre dentro da ilusão de que leria todos eles. Apareceu, eu costumo dizer que apareceu em 27, provavelmente por uma semente lançada pela leitura dos livros de Alexandre Herculano, uma tenra plantinha que foi crescendo no curso dos anos e que cresceu, estava crescida em 38, quando nos casamos, transformando-se em poucas décadas numa árvore frondosa. E, em mais algumas décadas, numa verdadeira floresta. Isso sempre nos causou alegria e, na formação da biblioteca, aí se tornou uma biblioteca com coleções que surgiram no seio dessa biblioteca. E com essa floresta, nesse ambiente cultural em que cresceram meus filhos, meus netos, estão começando a crescer os bisnetos, foi preciso que me dedicasse à garimpagem. Como no século XVIII no Brasil se fazia garimpagem do ouro e de diamantes, eu, durante todos esses anos, fiz uma garimpagem dos livros raros que gostaria de ter. E neste ano, a formação da biblioteca completou 80 anos. Iniciada em 27, embora sem planejamento, é hoje um conjunto muito maior do que eu poderia pretender. Mas sempre com uma leitura incansável. Quando entrei na faculdade de Direito, os professores, que alguns ainda do século XIX, costumavam ler suas preleções numa voz monótona durante 50 minutos, coisa que eu, nas apostilas, lia em casa em 15 minutos. Então, eu me sentava no fundo da sala e lia boa literatura. Não sei se é uma coisa adequada para contar no ambiente da universidade. Mas, quando eu faço uma palestra e alguém no fundo da sala ou está lendo ou adormece, eu não fico aborrecido. Não? E foi assim que Montaigne entrou na minha vida. Li os ensaios de Montaigne, onde há uma passagem sobre livros e leitura, em que Montaigne diz que quando encontra dificuldade numa obra, faz uma ou duas tentativas, mas depois abandona o esforço porque estaria perdendo tempo. Ele tinha um espírito de compreensão imediata
e aquilo que ele não compreendesse desde logo, compreenderia ainda menos insistindo. E aí vem a frase de Montaigne: não faço nada sem alegria. Je ne fais rien sans gaieté. Não, o senhor é deputado. E nesses 5 anos de faculdade, eu li muita literatura, literatura de ficção, biografia, mas nada de literatura jurídica. Essa eu estudava em casa, naturalmente, porque não podia deixar de fazer isso. Mas eu, em recente evento na Faculdade de Direito de São Paulo, disse isto. Durante o curso, aprendi muito mais de literatura do que de direito. Isso. Mas, brincadeira à parte, é claro que eu estudava muito, mas conservava a biblioteca jurídica no escritório, não em casa. Em casa, as leituras eram de natureza puramente cultural. Li muita poesia, porque tive a sorte de minha mulher, de eu gostar de ler poesia em voz alta e de ela preferir ouvir a ler. De modo que o que se leu de poesia em casa foi uma coisa imensa, né? E nosso interesse pela biblioteca foi se consolidando, transformando-se num interesse central de vida. Isso, naturalmente, sem falar na vida familiar, que era muito boa entre nós e dos filhos, dos 4 filhos, Betty, Diana, Sérgio e Sônia, que estão aqui presentes e de quem eu me orgulho. E o mesmo acontece com netos e bisnetos de 5 anos que já vivem manuseando livros infantis. Mas chegou um momento em que ficamos pensando no que fazer com a parte mais importante da biblioteca, que era a chamada brasiliana. E resolvemos, de comum acordo com nossos filhos, que apoiaram a ideia sem ter qualquer pensamento relativo à possibilidade de herança, em doarmos essa biblioteca à Universidade de São Paulo, porque a preservação desse conjunto era uma coisa imperiosa. Minha mulher participou da assinatura do termo de doação, de modo que essa decisão nossa passou a ser irrevogável e a universidade está construindo, como foi dito, um prédio para recebê-la. De modo que ela não só tem a sua perenidade assegurada, como também o seu crescimento e já sendo uma fonte de referência apreciável para estudos brasileiros, estará na universidade, juntamente com
o Instituto de Estudos Brasileiros, que tem um excelente acervo, a melhor fonte universitária de estudo de coisas brasileiras. Nenhuma outra universidade, não estou querendo com isso diminuir o trabalho que se desenvolve nas outras universidades, inclusive aqui, mas será o acervo mais importante das universidades brasileiras para o estudo de nossas coisas. E isso nos causou e continua causando um prazer insubstituível. Como? O perigo que correm as pessoas quando eu começo a falar de livros e da biblioteca é de eu não conseguir parar. Mas, evidentemente, eu acho que o que é importante foi dito e espero que o recebimento deste título não fique apenas nesta cerimônia de hoje à noite e que meu contato com a Universidade de Passo Fundo seja estreito daqui por diante, para que eu possa, com uma colaboração, troca de ideias e acompanhamento de trabalhos, retribuir, ao menos em parte, a grande distinção que a Universidade de Passo Fundo me está fazendo com a outorga deste título. Eu gostaria de oferecer à biblioteca da Universidade, na pessoa do magnífico reitor Rui Getúlio Soares, um catálogo que fizemos dos destaques da nossa biblioteca, que são 2 volumes de destaques da biblioteca que nós chamamos de indisciplinada, porque, apesar de ela ter algumas vertentes específicas, quando encontrava alguma obra que não entrasse nessas vertentes, mas nos interessasse, nós a adquiríamos, porque o livro é feito para a gente e não a gente para os filhos. Então, a biblioteca passou a ser chamada de biblioteca indisciplinada. Eu me sinto muito feliz, me sinto muito feliz de que este acaso que fizemos para comemorar os 80 anos da biblioteca faça parte também da biblioteca da Universidade de Passo Fundo. Mais uma vez, magnífico reitor, muitíssimo obrigado. Um agradecimento. Um agradecimento emocionado e agradeço a atenção e a paciência do público.